Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Band Entrevista. Os desafios na educação têm sido cada vez maior, principalmente quando a gente fala sobre a primeira idade e a alfabetização. As telas, os tablets, jogos, desenhos, redes sociais e até as mudanças durante a pandemia. Tudo tem afetado cada vez mais o aprendizado. E para falar sobre este assunto, eu converso com João Batista Araújo e Oliveira. Ele é psicólogo e PhD em educação e tem um currículo extenso nessa área. Há mais de 15 anos criou o Instituto Alfa e Beto, que promove um conceito de educação baseado em evidências e intervenções voltadas para a educação infantil e séries iniciais, com ênfase na alfabetização e também na leitura. Seja bem-vindo ao Band Entrevista, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, a gente começa falando sobre, então, o Instituto Alfa e Beta. Ele tem uma abordagem diferenciada quando o assunto é alfabetização. Como que é? Olha, todo o trabalho do Instituto, em todas as áreas, ele é baseado em evidências científicas. Então, a gente começa um tema novo, primeiro vai no campo, na realidade, para ver o que existe. Depois vai na literatura científica para ver quais são as evidências, os estudos sobre o tema. Procura as pessoas mais especialistas no assunto no mundo afora, ver quais são as práticas exitosas e, a partir daí, desenvolve uma metodologia adaptada para a realidade brasileira. Que, de um lado, tem uma precariedade de escolas, de limitação da formação de professores, e, de outro lado, as limitações dos alunos, dos recursos que a gente pode empregar. Então, a gente monta o que se chama de um ensino estruturado, organizado a partir de um currículo, de uma proposta pedagógica, com materiais ricos, adequados, dentro das limitações, e orientações muito específicas para o trabalho do professor. E isso é apoiado com capacitação e supervisão pelas escolas, pelos supervisores da secretaria e por nós. E essa abordagem ela já tem sido implantada em alguns estados, alguns municípios, em poucos ainda em todo o Brasil, né? Entre eles, Uberlândia, né? Nós temos, os programas do Instituto começaram antes do Instituto. Então, o programa Alfa e Beto, que é o nosso carro-chefe, que é o programa de alfabetização, vai fazer 20 anos no ano que vem. E tem municípios que estão conosco há 20 anos. Outros programas de primeira infância, de pré-escola, séries finais foram acontecendo ao longo do tempo. Mas temos uma grande experiência nessa trajetória, já tivemos em mais de 1000 municípios em todo o país. E a gente pode exemplificar alguma coisa que é usada, assim, para que as pessoas em casa entendam qual que é a diferença da alfabetização tradicional e essa que vocês indicam, né? No caso específico da alfabetização, o que nós tivemos no Brasil nos últimos anos foi uma não alfabetização. As escolas pararam de alfabetizar, aconteceu um desastre nacional que só agora, nos últimos anos, está sendo consertado. A gente tem alertado há 20 anos, trabalhado há 20 anos com sucesso, e agora as pessoas estão voltando a entender, olha, existe um processo específico, que não é um bicho de 7 cabeças, a criança deve ser alfabetizada no primeiro ano da escola, é isso que a família espera, é isso que é possível fazer. E, no caso específico da alfabetização, diferentemente de ensinar português, ensinar leitura, ensinar outras coisas, há protocolos, métodos e procedimentos que são muito mais eficazes do que outros. E é isso que a gente faz. E é para crianças do primeiro ao quinto ano, né? A alfabetização é para crianças do primeiro ano, tem alguns procedimentos, algumas atividades que podem ser iniciadas na pré-escola. E para os outros anos nós temos programas regulares de língua portuguesa, de matemática, de ciências, etc. Mas sempre baseado em evidências e na metodologia do ensino estruturado. Essa parceria, por exemplo, foi feita em Uberlândia em fevereiro. Agora, em julho, a prefeitura acabou até divulgando que o resultado, né, do Pacto pela Alfabetização, que foi essa parceria feita com vocês, até com outros institutos, tem sido bem aceito, o resultado bem positivo. Como que é feita essa implantação? Os professores, eles passam por um treinamento? E nós temos a nossa operação regular e temos uma operação especial com o Pacto, que é uma iniciativa do Instituto Raiar e aqui em Uberlândia do Instituto Projeto de Vida, e que tem apoiado, no caso, a Prefeitura de Uberlândia, como em outros municípios do Brasil, de maneira a fazer o envolvimento da comunidade escolar e, a partir daí, nós entramos com o processo de capacitação dos gestores da secretaria, dos gestores da escola, dos supervisores pedagógicos e dos professores. E tem um processo de acompanhamento regular, que é esse que deu esses primeiros resultados, em que a gente tem o foco em 3 grandes indicadores.
a frequência dos alunos da escola, que é o essencial. Se for a escola, pode aprender, se não for, não tem condição. O andamento do programa, quer dizer, o ritmo de você ministrar o currículo dentro do ano letivo, dentro do previsto, então ensina as pessoas a planejar e executar no tempo, como esse programa aqui, tem um tempo limitado, e a avaliação, que é frequente e que nos dá então os resultados. E os primeiros resultados desse primeiro bimestre aqui em Uberlândia já mostram que há diferença. Como nós fizemos pré-teste no passado, podemos comparar e a gente vê que as coisas começam a acontecer. Um pouco desiguais ainda, mas uma escola vai aprendendo da outra e as coisas progressivamente, certamente irão se ajustar e teremos resultados muito bons até o final do ano. Bacana. Agora, João Batista, em relação a governo e educação, por exemplo, a gente vê que quando o governo investe na educação é o primordial. Muitas vezes a gente percebe que a educação é lógica, é a base, e muitas coisas falam, tem que focar, tem que se investir mais na educação. Esse é um dos desafios do governo, do próximo governo, talvez, o foco na educação. Olha, uma coisa é o foco da educação, outra é investir. O Brasil investe muito mal. O Brasil, quer dizer, praticamente dobrou o gasto com a educação nos últimos 20 anos, reduziu o número de alunos e melhorou muito pouco a qualidade. Então, a questão central não é investimento. A questão central é gastar bem o que se tem. E isso tem a ver exatamente com a nossa estratégia. O que a gente faz? A gente concilia a pedagogia com a gestão. Você não pode fazer só uma coisa técnica bem feita, mas não ter gestão. Então, essas coisas é que tem que andar juntas. Então, municípios que fazem isso bem conseguem resultado um pouco melhor. Não são muitos no Brasil, mas conseguem. Agora, municípios que só gastam dinheiro, não tem nenhuma relação no Brasil entre gasto e desempenho. Mas tem alguma relação entre gastar bem e desempenho. Diante disso, o que o senhor tem assim a dizer pela sua experiência? Quais são os desafios dos próximos gestores, pelo que a gente tem passado, assim, pelas essas mudanças que vem sofrendo na educação? Olha, você tem desafios de curto prazo e de longo prazo. O grande desafio de longo prazo no Brasil é você conseguir atrair para a carreira de professor pessoas muito bem qualificadas. Quer dizer, o Brasil passou, quem tiver uma dimensão histórica, da década de 50 para cá, 70 anos, um processo de explosão da população e, portanto, de explosão também da educação, muita demanda. Em 1950, a gente tinha 60 milhões de habitantes, mais ou menos, e a Itália, a Alemanha, a França tinham 60 milhões de habitantes. Hoje eles têm ainda 60 milhões de habitantes, ou um pouco mais. Nós chegamos a ter 60 milhões de alunos em escolas. Em 1950 não tinha quase ninguém. Então foi uma explosão muito grande. E aí, muita escola, muito professor, mas perdemos a qualidade. Há 20 anos começamos a reduzir a taxa de nascimento. Reduziu brutalmente. Nasciam por ano 3 milhões e meio, hoje estão nascendo 2 milhões e 700 e já passava 2 milhões e pouco. Então, com isso, cria uma oportunidade para a gente precisar de menos escolas e menos professores e começar a atrair gente muito boa para ser professor. Esse é o grande desafio do longo prazo, porque aí, a hora que tivermos bons professores, as coisas vão ficar muito mais fáceis para andar. Agora, no curto prazo, os desafios são gigantescos, os normais que já tinham e os da pandemia, porque aí descarrilhou um punhado de coisas e que eu não enxergo em muitos municípios nem o entendimento e nem a vontade de entender. Então, estamos sacrificando muito as futuras gerações que hoje estão na escola por falta de uma ação mais competente, mais proativa por parte dos municípios, por parte dos estados e o governo federal, que está perdido. Esse aí a gente não sabe se tem alguma condição de ajudar. Agora, o senhor falou numa questão bem interessante, que é quando a gente fala do educador, do professor, Ele é a base da formação das crianças, da alfabetização. Como que o senhor vê essa questão? Os professores, parece que antigamente era uma profissão tão valorizada e hoje em dia até as pessoas não querem mais. Falta um pouco de incentivo financeiro, econômico, incentivo ali, um salário melhor, um apoio melhor. Como que tem sido isso? Olha, eu acho que é injusto com o passado e com o presente dizer que o passado era melhor e que hoje é ruim. No passado tinha coisas boas e tinha coisas muito ruins também. O acesso era muito pequeno, os alunos que podiam ir à escola eram de nível socioeconômico muito melhor. Então, nós temos que, se fizer a comparação histórica, tem que ter muito cuidado. Você tinha, quando você pensa no passado, antes de 1960, ou antes de 1970, a única carreira, basicamente, que a mulher podia ir era o magistério.
Então você conseguia atrair pessoas de muito bom nível para ser professora, independentemente do salário. Quando abriu a sociedade, deu à mulher chance de ir para a universidade, de ser engenheira, de ser médica, etc., você reduziu a qualidade das pessoas, mulheres, que iam para o magistério. Mas ele continua atraindo, sobretudo, mulheres, especialmente na educação infantil e séries iniciais. Então mudou o mercado, mudou um punhado de coisa. Com a explosão demográfica, que eu já disse, a explosão das vagas, né, você teve um momento em que, se o salário antes não era muito bom, depois ele se tornou muito ruim. Né, e só agora que vai reconquistando, recompondo essa questão salarial. Né, hoje está mais ou menos muito próximo do salário de outras profissões. Né, mas então você teve aí um descompasso ao longo do tempo. Agora, o que nós tínhamos era uma pequena quantidade, hoje é uma quantidade imensa. Não é? Então, e mudou a sinalização, quer dizer, como uma pessoa tem mais opção e houve uma sinalização que ainda persiste, que ser professor é ruim, o que não é verdade, não é? Então deixou de atrair as pessoas que nós precisamos. Esse é o desafio de longo prazo. No curto prazo, o que se pode fazer? Do que eu saiba, isso que a gente faz no Instituto, produzir materiais e estratégias que são adequadas às capacidades, condições e limitações desse professor. Eu acho que é aí que está o segredo do nosso sucesso, é dosar o remédio de acordo com a circunstância. Bom, já que nós estamos falando dos desafios, temos a questão que o senhor falou do envolvimento da pandemia, já também queria falar sobre a questão das telas, os tablets, os desenhos, os jogos que também interferem, até que ponto isso é ou não é prejudicial para as crianças, mas tudo isso já a gente fala, tá? Porque nós vamos para um rápido intervalo aqui no Band Entrevista e voltamos em breve. Dinheiro que você precisa? Neste domingo tem 200 mil reais no quarto prêmio. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil reais em cada. E no quarto prêmio, 200 mil reais, mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas, no sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Fim de mês turbinado. Quem compra no Bahamas, compra mais barato. Só neste domingo. Massas cortadas com ovos Roberta 500 gramas, 2,29. Farinha de trigo Sol, tipo 1 kg, 4,89. Lasanha Seara 600 gramas, 9,98. Picanha suína temperada Saudade, 20,90 kg. Nectatia 1 litro, 4,78. Heineken 350 ml, 4,18. Kit lâmpada LED Avante 7 watts com 3 unidades, 9,99. Fim de mês turbinado Bahamas. É pra levar tudo. É dinheiro que você precisa? Neste domingo tem 200 mil reais no quarto prêmio. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil reais em cada. E no quarto prêmio, 200 mil reais, mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os desafios na educação. E nosso entrevistado é o psicólogo e PhD João Batista Araújo e Oliveira. Bom, doutor João, a gente falou, né, no bloco anterior sobre as novas abordagens na alfabetização e tudo mais. E a gente vive hoje em dia uma situação envolvendo muita tecnologia. As crianças já nascem com o celular na mão, com o tablet na mão, e isso tem interferido na alfabetização, na educação, no ponto de vista do senhor? Infelizmente, a interferência tem sido mais negativa do que positiva. Esse é um assunto extenso, né? A gente não pode correr, mas então vamos pensar. Quer dizer, a promessa da tecnologia revolucionar a educação é muito antiga, tem mais de 100 anos. Desde que começou o correio, os cavalos levavam a correspondência, começou curso à distância. Era a tecnologia do final do século XIX. Depois veio o rádio. O rádio vai revolucionar a educação. Depois veio a televisão. Agora a televisão vai revolucionar a educação, pode chegar no movimento na sala de aula. Depois veio o computador, vai revolucionar. Agora vem 5G. Sempre tivemos essas coisas todas aí atormentando a ideia da educação. Todas elas contribuíram um pouco para a educação, para pensar as práticas da educação, mas não revolucionaram a educação.
Não é? E por quê? Não é porque elas não funcionam, não é? É porque o modo operacional principal da educação ainda é a escola, a sala de aula e o professor. Não é? Então, em qualquer sistema desse, a tecnologia vai sempre ficar subordinada. O que acontece hoje nas escolas mais avançadas do mundo? Pouca tecnologia e muito professor, o melhor possível. Não é? Por quê? Porque, dado que o professor já é muito bom, a tecnologia vai agregar muito pouco. Não é? Então, o lugar dela fica mais quando você tem um professor com menos qualificação e que ela vai suportar, apoiar alguns processos, mas a tecnologia central é apoiada, escola, sala de aula e professor. Então, enquanto você não muda isso, trocar o trem de ferro pelo satélite, ou pela comunicação, ou pelo jato, não vai ter um grande impacto na educação. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque há várias evidências de que, quando você faz a educação com base tecnológica isolada do fator escola, da estrutura, ela funciona. Nós temos, por exemplo, um programa para alfabetizar pelo computador, Ilha do Alfabeto, e alfabetiza na escola. É um nicho. Você vê no ensino superior hoje, que, especialmente durante a pandemia, funcionou muito bem, para pessoas que já têm autonomia de aprender. E funciona, no treinamento empresarial. Então, nós sabemos que a tecnologia entrega, ela tem o potencial, mas ela não casa muito bem com a estrutura da escola. Enquanto nós não derrubarmos o muro da escola, e não estou advogando isso, vai ter sempre esse descompasso. Então, o que eu quero dizer, existe lugar sim para a tecnologia, ela já revolucionou alguns aspectos da educação em diferentes níveis, mas ela hoje não é uma resposta, não é uma solução para os problemas educacionais. Veja, por exemplo, durante a pandemia, mesmo nos países avançados, quando houve o ensino remoto, foi muito limitado o alcance. Muito pior para os alunos mais pobres, mesmo nos países ricos, e muito moderado para os outros alunos. Teve um atraso de aprendizagem lá também. Então, ela não casa muito, é água e óleo, não mistura muito com a ideia da escola. Não é culpa do professor, não é culpa da tecnologia, é a questão da adequação de tecnologia a uma determinada organização. É interessante que antes, por exemplo, assim, até na minha época, a gente tinha, antes do boom, dessa tecnologia, a gente tinha os livros e por ali a gente fazia as pesquisas e transcrevia e reescrevia e tudo mais, e hoje é tudo muito na mão, parece que é tudo muito mais fácil e mais prático. Será que isso pode até deixar as pessoas, diríamos talvez mais, não sei se preguiçosas, enfim, não tem essa... Ou como que é isso? Não, pois é, então agora vamos falar da tecnologia no ensino e da tecnologia na vida. Quer dizer, a tecnologia no ensino, em situações de fora de sala de aula, podem funcionar em determinados contextos, em várias idades, mas sobretudo para as pessoas que são mais autônomas, mais lá para frente. E a tecnologia da vida, ela pode ser e está se mostrando extremamente disruptiva do cérebro. Aqui nós estamos falando do cérebro. Tem mais estudos. Tem um livro que foi recentemente traduzido em português, O Idiota Digital, que é de um francês, do Desmourget, em que ele mostra, com 450 páginas, dessas 450, 80 são de referências bibliográficas, com muita evidência de que o QI das pessoas do mundo está diminuindo. E há uma forte evidência de que a causalidade disso é tempo de tela. E, sobretudo, o tempo de tela antes dos 18 anos. Muito pior nos 2 primeiros anos, aí é letal, até os 6 anos, faz muito mal, e depois disso faz mal. Dá só um exemplo de uma evidência. Se a criança ou o jovem tem o celular desligado dentro da mochila, na sala de aula, a atenção dele já diminui. Desligado. Então é água e óleo, não mistura. Por quê? Por causa da atenção. A atenção humana, ela tem que focar numa coisa. Se eu focar noutra, o meu esforço para voltar para aquela é muito grande. Então, quando eu divido a minha atenção entre a tela e o professor, entre a tela e o livro, entre a tela e o conteúdo, eu estou forçando, eu estou exigindo muito do meu cérebro. Então, o esforço é muito maior. E a criança, como não tem condição ou muita capacidade de mobilizar o esforço, vai prejudicando. A outra questão é da falta de atenção. Quer dizer, como a tentação da telinha, de ficar o dedo inteiro o tempo todo aí, ela é muito grande. E entre doce de leite
e trabalhar sério, doce de leite é muito mais gostoso. Com certeza, então você né? vai para o lado mais fraco. Né? E isso começa a tomar o exemplo de casa. Né? Quer dizer, os adultos, as pessoas, as mães, os pais, as avós que ficam o dia inteiro na telinha, estão dando uma mensagem para a criança: olha, a vida de adulto é assim. E é a pior herança que você pode dar para a criança, né? Porque ela não vai aprender a disciplina, a atenção, a concentração, que é essencial para poder você estudar e aprender. E é difícil? Como que a gente adapta, então, a essas mudanças, já que a gente vive num mundo tecnológico? Olha, quer dizer, lutar contra o mundo é muito difícil, né? Mas essa é a função da família, sempre foi. Né? O mal sempre existiu, as tentações da vida sempre existiram, né? E muitas famílias conseguiram educar as pessoas em princípios. Né? Ora, o mundo é desonesto, mas você não tem que ser desonesto. Um incentivo à leitura a um livro, por exemplo, né? Trocar o telefone por um livro. Olha, quer dizer, o que todo mundo precisa de fazer, quem tem criança, é não usar celular em casa. Né? E ter horários e ter regras muito rígidas para os adultos. Para a criança não tem que ter celular, né? Não tem que ter acesso. Não é? Até 2 anos é proibido. A Associação Médica Brasileira Pediátrica disse isso. Até 2 anos, isso não é assunto para a criança. Não devia ser um crime, devia ser criminalizado esse comportamento. Faz mal para o cérebro, faz mal para o futuro da criança. Não é? Agora, obviamente, né, o pai e a mãe que lê com a criança, que dedica a criança, que brinca com ela, que se devota a ela, vai ter outras coisas interessantes para a criança, ou mais interessantes do que o celular. A competição é difícil? É. Mas é a nossa função de pai, de mãe, de educador, competir com isso. E a mesma coisa na escola, quer dizer, tem escolas no Brasil, né, em que o celular é permitido para aluno e para o professor, quer dizer, isso é um crime. Né? Isso é objeto devia ser objeto de intervenção policial ou jurídica. Né? É um crime porque desvirtua totalmente a atenção, não é lugar de celular. Né? Se você tem uma sala, um lugar onde vai precisar de acessar o computador, a internet, uma tarefa, isso tem que ser muito bem regulado. Né? Mas são coisas que o Brasil, outros países também, mas o Brasil em particular, está perdendo o terreno e, né, depois que perde as rédeas fica mais difícil você segurar o cavalo. Bom, agora a gente está indo para o fim, né, do nosso programa e queria falar um pouco dessa questão do pós-pandemia. A gente viveu um período longo, né, de adaptações, como o senhor mesmo falou agora há pouco, da questão das aulas online, a distância e tudo mais. E agora a gente já pode considerar um pouco esse pós. Quais são os principais desafios desse pós-pandemia para que as pessoas recuperem, diríamos, entre aspas, o tempo perdido? Olha, vamos começar do mais geral e ir para o mais particular. Né? O que a história nos mostra depois de calamidades, depois de eventos como esse tão traumáticos quanto a pandemia? É que a maioria das pessoas é resiliente, é forte. Né? Elas vão se adaptar, elas vão se ajustar, elas vão voltar a funcionar como era antes. Né? Com algum prejuízo, né? Um ficou mais gordo, outro ficou mais lento, mas a maioria volta. E tem um grupo que já era suscetível antes e que vai levar mais tempo ou vai precisar de um apoio psicológico ou psiquiátrico ou mesmo de remédios para poder voltar aos eixos. Né? Então, isso existe, né? Felizmente a maioria é resiliente e vai voltar à vida normal. Segundo ponto, né? E aqui mais específico, o que a pandemia nos mostrou de positivo? Né? Nos mostrou de positivo a importância da escola, né? A importância da escola para as crianças, para os jovens e para a família. Né? E por que ela é importante? Porque ela ajuda a organizar a vida. Tem aula amanhã, tem horário, tem dever de casa, tem que preparar o uniforme. Ela dá previsibilidade que a pandemia destruiu. Eu não sei quando vai ter vacina. Aquele compromisso que a gente tinha, responsabilidade, né? Compromisso. Né? Quer dizer, a gente ficava esperando, vai ter vacina, quando é que vai abrir. Então, e mostra que a organização da vida, do dia, da semana, é fundamental para organizar a vida. Né? Que é isso que o celular destrói. Ela rompe com a noção de tempo. E a noção de tempo é fundamental. Terceira coisa importante que mostrou da importância da escola: meus colegas, o convívio social, né, para muita gente o espaço de recreação, para alguns a merenda, a alimentação. Então a escola tem muitas outras funções além de ensinar que a pandemia evidenciou. E a mais importante, os pais. Né, muitos pais que viram acontecer alguma aula à distância, poxa, isso aqui não é trivial, eu não sei fazer, o professor sabe, a escola fala, olha como é que é difícil, olha como é que ele consegue atrair a atenção do meu aluno. Então, houve um espaço, não é, de maior entendimento e valorização da escola. O que a gente está assistindo no pós-pandemia? E eu digo
porque conheço aqui algumas dezenas de municípios que eu frequento, que eu tenho notícia. Um despreparo gigantesco da escola para auferir os benefícios dessa aprendizagem. A forma de acolher os alunos, de dar outro lugar mais importante para a família. Eu não vejo acontecer isso. Isso devia estar acontecendo, porque do lado de lá houve uma valorização e que não foi capitalizada. Né? O de outro, o preparo para acolher. Muito poucos estados, muito poucos municípios fizeram um diagnóstico, como fizemos aqui em Uberlândia, dos alunos, para ver onde é que eles estão, qual é o tratamento que precisa ser feito agora e vamos fazer. Porque não adianta você retomar de onde queria tomar, você tem que retomar de onde está. Isso é fundamental, e é igual saúde, você tem que fazer o diagnóstico, analisar, ver o remédio adequado e vai tratando. E isso está sendo perdido. Houve promoção automática dos alunos 2 anos, mas não houve conhecimento. Então está faltando tecnologia, está faltando seriedade gerencial nas escolas, nas secretarias de educação, para poder lidar tecnicamente com essa questão do ajuste entre onde o aluno está, a intervenção para poder chegar no ponto e depois continuar. Há uma pressa muito grande. Está no 3º ano, eu tenho que dar o material do 3º ano. Não tem como, não vai acontecer. Então, esse problema eu não vejo que está sendo bem atendido de modo geral, pelo menos nos municípios onde eu vejo. Há um amadorismo muito grande. E o 3º ponto, se tiver outra pandemia amanhã, qual escola está com o plano B pronto? Isso eu vou deixar a pergunta. Todo mundo teve que aprender a se virar, inclusive dentro de casa, na escola, Então isso foi uma novidade para todo mundo e essa questão realmente é muito boa, Até que ponto todos nós estamos preparados para viver o novo de novo, Isso é bacana. Bom, é uma conversa muito boa, um assunto muito interessante, João Batista, que se a gente for falar sobre tudo isso, vai ainda uma longa entrevista, mas já fico muito satisfeita por a gente ter levado para vocês que estão aí em casa um pouquinho sobre os desafios da educação e o que a gente pode fazer para tentar melhorar, essa questão onde a gente está, ou pelo menos com quem convive conosco, Agradeço muito o senhor pela participação aqui no Band Entrevista, suas considerações finais breves, só para a gente encerrar. Muito obrigado, fica aí à sua disposição para continuar essa conversa. Com certeza teremos novas oportunidades. Bom, o Band Entrevista fica por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente volta a falar de diversos outros assuntos aqui, todos os dias no mesmo horário. Para vocês, então, até breve. Tchau, tchau.